Bom dia, primeiro ano, vamos lá? Aula de hoje, matemática, interseção, entre funções. Tudo bem? Muito bem. Então, o que acontece? Sejam duas funções, né? Sejam as funções f e g, funções reais. Então, eu tenho que essas duas funções, elas têm uma representação gráfica, né? Digamos aqui, eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Então eu tenho aqui um eixo x e um eixo y, um plano cartesiano. Eu tenho aqui a minha primeira função, digamos que seja aqui essa reta, é uma função f. E eu tenho aqui a minha segunda função, digamos que essa minha segunda função também seja uma outra reta, uma função g. Esses dois gráficos, eles se interceptam nesse ponto, né? É um ponto P, que é o ponto de interseção. Acontece que esse ponto P, ele pertence à reta F e ele também pertence à reta G. Nós chamamos ponto de concorrência ou ponto de interseção. Esse ponto P, ele vai ter uma coordenada x, que é igual para as duas, e uma coordenada y, que é igual para as duas. Bom, então o ponto P, que é o ponto de interseção, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Bom, e eu quero descobrir quais são as coordenadas desse ponto P. Eu quero descobrir a abscissa x e a ordenada y. Como é que você faz? É muito fácil. Basta você igualar as funções. Pega a função f e iguala a função g. Quando você pega f igual a g, você vai achar este x aqui, que é o x onde elas são iguais, perfeito? E aí, para encontrar o y, basta você pegar esse valor de x e jogar ou na sua função f ou na sua função g, que você vai encontrar o y correspondente ao x, perfeito? Muito bem. Bom, vamos ver então alguns exemplos. Vamos lá, ó. Exemplo 1. Sejam duas funções. A primeira função é f, eu vou chamar de f de x igual a x mais 1. E a segunda função eu vou chamar de g, é uma função dada por 2x menos 1. Perfeito? Se a gente for rapidinho fazer o gráfico dessas duas funções, vamos ver aqui, ó. X mais 1, o gráfico seria esse daqui, ó. É a função f. E 2x menos 1, o gráfico seria esse daqui, ó. Aí eu observo que essa aqui é o gráfico da função g. Eu observo que esse ponto aqui é o ponto de interseção e eu quero encontrar esse valor de x aqui correspondente, tudo bem? Como é que você faz isso? Iguala as duas funções, pega a função f e iguala a função g. E aí você vai ter que x mais 1 é igual a 2x menos 1. Tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro. Então você vem com x, 2x para cá, fica menos 2x. Menos 1 aqui eu repito e mais 1 vem para cá como menos 1. Então você vai ter x menos 2x dá menos x, menos 1 dá menos 2. Multiplica toda essa equação por menos 1 para ficar tudo positivo. Então x igual a 2. Então x igual a 2 aqui
é o ponto de interseção, é a coordenada abscissa do ponto de interseção das duas funções, dos dois gráficos. Muito bem. Agora, como é que eu faço para achar o y correspondente? Você pode jogar o y correspondente ou na função f ou na função g. Por exemplo, aqui você tem que na função f, y igual a x mais 1. Se você jogar o x igual a 2, y igual a 2 mais 1, y igual a 3. E se você quisesse jogar na função g, y, no caso y igual a 2x, opa, deixa eu fazer aqui, perdão, desculpe, repetindo, função f, então você tem y igual a x mais 1. Se no caso x igual a 2, fazendo x igual a 2, você vai ter que o y é igual a 2 mais 1, o y é igual a 3. No caso, se você quisesse jogar na sua função g, a sua função g é y igual a 2 vezes x menos 1. Se você faz o x ser 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Então, y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Você teria que encontrar, tanto na f quanto na g, vocês têm que encontrar o mesmo y, perfeito? Muito bem. Logo, o ponto de interseção P de coordenada x e y, a coordenada x é 2 e a coordenada y é 3. Perfeito? E sendo assim, eu descobri o ponto de interseção das duas funções. Legal? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo? Vamos lá ver um outro exemplo. Ó, vou pegar aqui. Vamos ver um exemplo 2. E aí você tem o seguinte. Vamos pensar na minha função f como sendo a função y igual a 2x. E na sua função, na minha função g, como sendo y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Olha que interessante. Se eu fosse fazer rapidamente o gráfico dessas minhas duas funções, ó, o gráfico da função f é esse daqui, ó. Ele passa pela origem. Por que ele passa pela origem? Porque não tem o b. Se não tem o b é zero. Então aqui passou pela origem. Esse gráfico que passa pela origem é chamado de função linear, tudo bem? E aqui nós temos o gráfico de uma função, vocês já viram isso no nono ano, que é uma função do segundo grau, perfeito? E é uma parábola, então ela vai ter essa cara aqui, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos isso, né? Passa por 0, 0. Será que ele vai mais para cima e vem aqui mais para baixo ou vem mais para baixo aqui mesmo? Vamos acreditar que ela passe mais para cima, tá? Venha mais para cima. Então vamos acreditar que ela tenha dois pontos de interseção, será? Porque se ela passar mais para baixo aqui, ela teria apenas um ponto de interseção. Mas eu acho que ela tem dois pontos de interseção, passa mais para cima. Então ela vai ter esse ponto de interseção aqui, que é o ponto 0, 0, e ela vai ter esse ponto de interseção aqui, certo? Então um ponto de interseção x, você já achou. E você quer achar o outro ponto de interseção x, perfeito? Então como é que a gente faz para achar as coordenadas desse ponto? A gente vai igualar a função f à minha função g. Iguala essas duas funções. Então você vai ter quem é f? F igual a 2x. Quem é g? G igual a menos x ao quadrado mais 4x. Perfeito? Vou passar tudo que é x para o lado de cá. Vai ficar mais x ao quadrado. Mais 2x já está aqui. Vem para cá menos 4x. E igualo isso a zero. Esses dois termos aqui são termos semelhantes. Mais 2x e menos 4x. Então eu posso somar. Eu tenho mais x ao quadrado menos 2x igual a zero. O que você vai fazer aqui?
boto x em evidência. X que multiplica x menos 2, igual a zero. Perfeito? Então, o produto de dois termos é igual a zero. Eu faço o primeiro igual a zero, x igual a zero, que no caso seria aqui, ó, a primeira coordenada de interseção que eu encontrei, ou x menos 2 igual a zero. Então, eu teria x igual a 2. No caso, é a segunda coordenada que eu estou procurando aqui. Então, no nosso gráfico, esse ponto aqui é o ponto 2, seria o ponto de interseção que a gente tem aqui, certo? Muito bem. Então, perfeito, achei os dois valores de x. Agora, como é que eu acho o valor de y? Então, você sabe aqui, ó, vou botar aqui mais para cá, que o nosso x é 2. Então, eu vou pegar aqui a minha função f, que diz que o y é igual a 2 vezes x. Então, se você colocar no lugar de x 2, vai ficar quanto? Y igual a 4. Professor, se eu jogar esse valor de x igual a 2 na minha função g, vai dar o mesmo resultado? Vai, tem que dar. Ó, g igual y igual a menos x ao quadrado mais 4x, não é? Então, faça o seu x ser 2. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Então, y vai ser igual a menos 4 mais 8. E menos 4 mais 8 dá quanto? Sinais diferentes, subtrai, fica o sinal do maior. Y igual a 4. Então, perfeito. Logo, o ponto P de interseção de coordenada x, y, o x é 4, perdão, o x é 2 e o y é 4. Legal? Foi fácil, não foi? Bastante fácil. Isso aí. Isso seria o primeiro ponto, né? Porque tem dois pontos que eu vou chamar de ponto 1 e o ponto 2 a gente viu que seria o ponto 0, 0, né? Ou P1, 0, 0 e P2, 2 e 4, tanto faz. Tá legal? Bom, então é isso aí. Turma, um abraço para vocês. Ponto de interseção entre duas funções, basta você igualar as funções. Iguala as funções e você acha os pontos de interseção. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau!